Oi pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando como montar os elementos que formam o modelo do método Vida Plena. Eu lancei esse blog faz mais ou menos um mês, onde eu falo sobre formação de hábitos, indico algumas maneiras de como fazer para você formar novos hábitos ou mudar alguns existentes ou até mesmo quebrar alguns. E como eu já tinha escrito diversos posts e eu achei melhor fazer esse vídeo para mostrar os elementos físicos e aí ficar mais simples para as pessoas que estão tendo dúvidas sobre como fazer esse modelo. Antes eu quero contar uma história, true story, sobre como que eu cheguei e por que eu escolhi esses elementos físicos para me ajudar na formação de hábitos. Então, primeiramente, eu era daquelas pessoas que fazia uma lista de resoluções de ano novo. E, como a maioria das pessoas, eu desistia da minha lista ao longo dos meses. E aí essas resoluções de ano novo viravam resoluções de aniversário, que o meu aniversário é em março, faz sentido, é pertinho. Depois viravam resoluções de julho, porque já passou metade do ano, ou depois viravam, meu Deus, é outubro, eu não fiz nada ainda do que eu queria. E assim passava mais um ano e eu não conseguia concretizar os meus projetos pessoais e aquilo que eu queria mudar. Por outro lado, ao mesmo tempo que acontecia isso, eu conseguia bastante sucesso profissional, eu conseguia concretizar projetos na área profissional. Então eu ficava sempre nessa dúvida, nesse paradoxo, como uma pessoa pode conseguir numa área, mas em outra não, e por quê, o que falta? A ficha caiu para mim quando em 2013, eu fazia uns 8 meses que eu trabalhava nessa empresa e eu fui convocada para me certificar em um determinado assunto, porque aqui no Brasil não tinha ninguém que tinha esse certificado para dar aula para um cliente que tinha comprado, um cliente global nosso tinha comprado um treinamento e precisava ter alguém aqui para dar treinamento em português. Então, qual era o fator dificultador dessa história? Bom, não tinha ninguém no Brasil, então logicamente eu tive que ir para fora do Brasil para fazer o treinamento e fazer as provas. Euzinha, que nunca fiz um curso de inglês, tudo que eu sei é de tradução de encarte, de LP do Rush, do Marillion, porque eu sou pré-Google, eu sou pré-internet, muita fita cassete rebobinada, e depois, quando já tinha internet, eu bati uns papos com os estrangeiros no IRC, mas era isso que eu sabia, alguns livros que eu li, claro que na faculdade tinha conteúdo técnico que a gente tinha que ler em inglês, mas era isso, então, já era aquela coisa assustadora, e o curso ia ser na Inglaterra, então British, my dear, é mais complicado para mim, era mais complicado. Além de tudo, eu tinha que tirar uma nota alta, mais alta do que a média, porque para você ser professor daquele assunto, você tem que tirar uma nota mais alta. E aí, enfim, eu fui. A gente recebeu um material para leitura, isso assim, lá pelo dia 5 de janeiro, e no dia 28 de janeiro eu fui para o meu treinamento. O que aconteceu lá? O treinamento, ele era da seguinte maneira, ele era de segunda a sexta, e na quarta-feira você fazia a primeira prova, que era uma prova de conteúdo, de múltipla escolha, uma prova relativamente simples. Se você estudou o conteúdo, você consegue passar. E passando nessa primeira prova, você pode então fazer a segunda, que acontece na sexta-feira de tarde. E essa segunda prova é uma prova bem mais extensa, porque ela é de aplicação prática. Eu fui, eu fiz, eu consegui e eu passei com a maior nota. E aí eu tava voltando para casa e pensando, como é que pode, consigo uma coisa dessas, mas não consigo mudar meus hábitos alimentares, eu não consigo, sei lá, entrar no time de vôlei, eu não consigo juntar dinheiro para comprar uma casa ou viajar para os lugares que eu quero. Por quê? Eu comecei a observar o que é que tinha no treinamento que eu não aplicava nos meus projetos pessoais. E eu entendi que tinha 3 fatores fundamentais para isso. O primeiro era organização, a organização daquilo que ia ser feito, desde o material para leitura, desde o comecinho da inscrição até o fim, até a última prova. As atividades estavam todas organizadas, determinadas, sequenciadas, com o tempo certo. O segundo fator era foco. Nesse tipo de
empreitada, você vai com 100% de foco. Eu cheguei até na quarta-feira à noite, depois de ter feito a primeira prova e passado, eu dei uma saída na cidade, encontrei uma amiga que mora lá, a gente foi num pub, foi bem legal, ou seja, um pouquinho de desvio de atenção. E é lógico que todos os dias eu falei com os meus filhos, com o meu namorado, pelo telefone, mas o foco era aquele. Havia muito foco, e havia muito foco da minha energia para fazer aquilo acontecer. E o terceiro fator que eu considerei fundamental foram prazos bem definidos. Eu sabia que na quarta-feira ia ter a primeira prova, na sexta ia ter a segunda, e que se eu não conseguisse fazer aquilo ali naquele prazo, era bye-bye com um fracasso nas costas. Então, esses 3 fatores foram os fatores que eu considerei fundamentais para trazer para esse modelo, para aplicar para os meus projetos pessoais de mudanças de hábitos, que eu não conseguia fazer porque eu não trazia esse lado profissional. Por isso, então, que eu vou apresentar para vocês esse modelo e vou explicar onde que a organização e o foco e o prazo entram aqui. Então, primeiro elemento, central de suporte, o serviço de atendimento a mim. Então, aqui eu vou armazenar toda e qualquer informação relacionada a esse projeto de mudança de hábito que eu estiver fazendo. E aí, dentro dessa central de suporte, o que eu tenho? Divisórias de tempo. Essas divisórias são tipo essas aqui, ó, que eu comprei na papelaria, mas só que só tinha ABC, aí eu escrevi nelas. Eu tenho 7 para os dias da semana, segunda, domingo, e 12 para os meses do ano. Dessa maneira, eu vou acomodar no tempo todos os hábitos que eu quero formar e vou acomodar também as diversas periodicidades dele, certo? Eu tenho também uma divisória, que é a divisória de monitoramento, mais uma assim, ó, só que eu uso para acompanhar como é que está o andamento das minhas ações, certo? E o que vai dentro da central de suporte? Dentro da central de suporte, principalmente vai o baralho mágico, que eu falei. Vocês têm detalhes de todos esses elementos lá no blog, mas... Então, esse baralho mágico, que é o baralho com as cartas de hábitos, tá? Deixa eu pegar uma carta aqui, que é a carta que eu fiz de exemplo. Vou botar aqui, ó. Essa carta, ela tem um título, ela tem algumas características e ela tem um campo sobre prazos e ela tem aqui uma descrição na parte de trás. Eu queria fazer uma coisa divertida, porque eu não queria, oh meu Deus, eu já trabalho fazendo projeto e tal, agora eu vou fazer em casa também, não, né? Daí era muito. E eu gosto de brincar, quem me conhece sabe que eu adoro brincar. Então, olha, coloridos, né? As cores têm um sentido, têm um significado, já vou falar pra vocês. Mas então aqui tá o meu baralho, esse é o meu baralho atual, ou seja, são os hábitos que eu tô trabalhando atualmente. E aí, deixa eu mostrar aqui uma cartinha para vocês entenderem. Ó, essa aqui é uma carta real, né? Ela tem o título. As características aqui são, primeira, é uma tarefa exclusiva ou é delegável? Porque você pode querer montar algum hábito que é para sua casa, sabe? Que é para que aconteça independentemente de você estar fazendo aquilo. Então, se a tarefa é exclusiva, só você pode fazer. Se ela for delegável, outras pessoas podem assumir quando você, por exemplo, estiver doente ou viajando, enfim, o que precisar, se você precisar delegar. A segunda característica é: qual a periodicidade desse hábito? É um hábito que eu quero fazer diariamente? Ele é semanal? Ele é mensal? Ele é esporádico? Como que é isso? E eu coloco aqui a periodicidade. Isso vai me ajudar depois a rodar a carta pelas divisórias. Então, se ele é diário, eu fiz hoje e armazeno aqui para fazer novamente amanhã. E assim eu vou passando as cartas pelas divisórias, dependendo da periodicidade dela. O terceiro elemento aqui, a terceira característica, é qual é mais ou menos o período do dia que eu quero executar aquilo, ou às vezes é obrigatório. Matutino, vespertino, noturno, simples. E a quarta característica é a duração em minutos. Então, quando eu pego as várias cartas de hábito daquele dia, eu sei mais ou menos quanto tempo que eu vou ter que empregar nisso aqui. E eu vejo se isso é possível ser feito de acordo com a minha agenda, das outras tarefas que eu tenho para fazer. Por último, esse campinho aqui embaixo é um campo que eu chamo de adiada. E ele tem 2 checkbox, 2 caixinhas para eu riscar a lápis. Eu sempre uso a lápis porque depois eu apago. Se por um acaso eu precisar
se eu pular essa tarefa por algum motivo, por exemplo, isso aqui não é para ser uma coisa rígida e chata, que te amarre, engesse e você não possa viver o resto, não ter nunca espontaneidade na sua vida. Vamos supor, aquela minha amiga que mora em Londres, que eu encontrei lá, vem visitar a família e passa só um dia na cidade onde eu tô. E aí ela me liga e fala, olha, vou ficar só um dia aí, vamos nos encontrar. Aí eu vou falar pra ela, olha, não posso porque, né, tenho hábitos a formar. Não, né, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um xizinho aqui e vou encontrar minha amiga e vou posicionar a carta na próxima data prevista lá na central. Se por um acaso amanhã, vamos supor que fosse diário, eu adiei hoje e amanhã eu fiquei doente, ou enfim, a esbórnia foi muito grande, eu fiquei doente e aí não posso fazer de novo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o segundo X e vou posicionar de novo na próxima data prevista. Se por acaso eu encontro uma carta com 2x, com as duas caixinhas preenchidas, ela vira prioridade na minha agenda. E assim eu garanto que eu não fico pulando muitas vezes, porque uma das coisas fundamentais que eu preciso fazer para formar um hábito é justamente executar a tarefa, para que eu vá me acostumando e ela vire automático. Esse aqui é um hábito que já está formado, rasguei a cartinha, tchau para a cartinha, ela não precisa ficar inchando a minha central de suporte e nem a minha cabeça, porque já está automático para mim, certo? Então, cartas de hábito dessa maneira. As cores, gente, é porque eu dividi o método em 5 áreas da vida, digamos. Então, eu amável, eu saudável, eu sustentável, eu produtiva e eu confortável. E aí as cores são também relacionadas a isso. Então, quando eu olho para o meu baralho, eu vejo, eu estou empregando mais tempo no meu eu saudável do que no meu eu confortável, certo? É isso. Então, esse aqui é o segundo elemento. Então, central de suporte, as divisórias e as cartas de hábito vão aqui dentro nas divisórias, certo? E aí eu tenho outros 3 elementos que eu uso para me ajudar na organização de eu poder inserir mais cartas de hábito. Então, o primeiro deles é a agenda fixa. Tá? A agenda fixa, eu vou pegar aqui a minha só para mostrar para vocês, eu fiz numa cartelinha assim, então vocês estão vendo que tem muitas cores. Eu sou a pessoa que adora cores, adora post-its e adora marca-texto. Então, o que é isso? Isso aqui representa as diversas janelas de tempo que eu tenho para executar as minhas tarefas. Então, vocês vão ver aqui que o laranja é o mais ocupado, é o meu tempo que eu estou trabalhando. Então, aí eu não posso colocar nada novo nesse período, nesse tempo. Quando eu vou criar uma nova carta de hábito, eu olho para a minha agenda fixa e vejo, isso aqui vou ter que fazer matutino, porque é onde eu tenho alguma janela. Entenderam? Para isso serve a agenda fixa, para a gente não desistir, não sobrecarregar os nossos compromissos atuais com os nossos projetos de mudança, porque é uma das receitas de fracasso é fazer isso. Logo a gente abandona a iniciativa de mudança porque não está conseguindo cumprir o que já tinha assumido de compromisso, ou os nosso 8 às 6 do dia a dia. Então, agenda fixa. Central de suporte, cartas de hábitos, agenda fixa. Com esses 3 já dá para fazer muita coisa, mas o que eu faço também? Eu incluí uma lista, que é a lista mestra, eu chamo. Por quê? Porque você, ao longo dos dias, vai tendo muitas ideias de coisas para fazer, ou coisas vão aparecendo, para você não ser engolido pelos incêndios que você tem que apagar, que vão aparecendo, chuveiro que queima, a reunião de escola que você não estava sabendo, coisas que vão acontecendo. Eu tenho uma lista mestra com tudo que eu quero fazer, tenho para fazer. A minha primeira versão tinha 83 itens e é uma lista bem livre, tá? Aqui não tá assim diferenciado, não tem distinção aqui em cada linha se aquilo é um projeto que vai ter várias atividades ou se aquilo é um hábito que é algo que eu quero fazer como uma mudança contínua, permanente, ou se aquilo é só uma tarefinha de, sabe, levar o cobertor para a lavanderia. Tá tudo aqui. E aí eu vou também usando a agenda fixa para ir inserindo essas atividades. Quando a atividade é um projeto que tem diversas dentro, eu vou quebrando à medida que eu vou trazendo eles para dentro da minha agenda, certo? E o último elemento é o plano semanal.
Plano semanal, gente, ele não tem muito segredo, tá? Meu colorido também, pá. Então, gente, o plano semanal é isso. Você determinar que tarefas, você juntar tarefas que são de um determinado tipo e fazê-las no mesmo dia da semana. Por exemplo, na segunda-feira eu cuido, é o meu desk day, eu cuido são atividades de escritório, por exemplo, só que eu faço dentro de casa. Então, eu organizo as minhas finanças, eu respondo as minhas correspondências, tudo que é de papelada eu resolvo nesse dia. Na terça-feira é o meu dia de compras, então eu vou no supermercado, eu compro os presentes que eu tenho para dar naquela próxima semana, eu vou na feira, vou na farmácia, tudo que eu tenho que comprar eu faço na terça-feira. E assim vai. Então você determina em que dia da semana você quer fazer determinado tipo de tarefa e aí fica muito mais fácil. Você economiza tempo no trânsito, você já está preparado para aquele tipo de atividade, você se organiza, você seleciona da sua lista mestra atividades relacionadas com aquilo, tá? Então, o plano semanal serve para isso. Então, com esses 5 elementos, a central de suporte, as cartas de hábito, a agenda fixa, a lista mestra e o plano semanal, eu consegui trazer organização, foco e prazos determinados para poder construir os hábitos que eu queria e aí sair da pegadinha das resoluções de ano novo. Eu espero que eu tenha respondido todas as questões que eu recebi. Se ainda tiver alguma dúvida, a gente entra em contato. O blog é www.umavidaplena.com. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!